Estamos de volta! Seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente a mais uma aula do nosso treinamento. Por aqui, professor Marcos Xavier. E nesta aula vamos criar este painel de dashboard para análise de desempenho de vendas dos departamentos de uma loja. Através do acionamento dessa lista suspensa, você pode escolher qual mês será analisado. Nesta seção, encontramos estes gráficos de rosca que exibem o percentual vendido de cada departamento, de acordo com a meta estabelecida. Nesta outra seção, encontramos estes cartões que exibem a quantidade de atendimentos naquele mês para cada departamento. E ainda, dentro destes cartões, na parte inferior, encontramos um gráfico de linha que exibe a variação de vendas durante todo o ano. Neste outro quadrante, encontramos dois gráficos de colunas que exibem o comparativo de vendas para cada departamento desta loja. Na primeira seção, encontramos o gráfico que exibe o comparativo entre os departamentos relacionados com o mês escolhido na lista suspensa. No segundo quadrante, um outro gráfico de colunas que exibe o comparativo de vendas de cada departamento relacionado com o mês anterior ao mês escolhido na lista suspensa. E todas essas informações foram processadas desta base de dados que se encontra nesta planilha. Nela encontramos os departamentos desta loja, bem como a quantidade de vendas ocorridas no período que vai de janeiro a dezembro. Então agora, mão na massa e veja passo a passo como montar este painel. Primeiramente, vamos criar uma planilha chamada painel. E nela vamos formatar a cor do plano de fundo e inserir um título para o dashboard, utilizando para isso caixas de texto. Em seguida, vamos inserir uma lista suspensa que irá exibir a relação de meses com os períodos que devem ser analisados. Para isso, acessamos a guia Desenvolvedor e clicamos no botão Inserir. Nesta seção, chamada Controle de Formulários, vamos escolher este segundo controle, conhecido como caixa de combinação. Para configurar este controle, clique com o botão direito do mouse sobre ele e no menu escolha a opção Formatar Controle. Na janela de configuração, na seção Intervalo de Entrada, clique neste botão e desloque até a planilha chamada Apoio. Nesta planilha encontramos as estruturas que irão dar origem aos indicadores e gráficos que serão exibidos no painel. Neste primeiro intervalo do lado esquerdo, vamos selecionar esta relação de meses que serão exibidos na lista suspensa. Pressionamos Enter. Na seção Vínculo de Célula, clicamos novamente neste botão, deslocamos até a planilha Apoio e clicamos nesta célula que foi reservada para esta finalidade. Esta célula irá exibir o valor numérico relacionado com o mês escolhido na lista suspensa. Por exemplo, se na lista suspensa você escolher o mês de janeiro, nesta célula de vínculo aparecerá o número 1, porque janeiro é o primeiro item da lista. Caso você escolha o mês de fevereiro na lista suspensa, nesta célula de vínculo aparecerá o número 2, pois fevereiro é o segundo mês da lista e assim por diante. Agora vamos configurar os cálculos que irão dar origem às informações que serão exibidas no painel de dashboard. Para isso, acessamos novamente a planilha Apoio e nessa estrutura vamos configurar estes cálculos que irão dar origem aos gráficos de coluna. Nela encontramos a relação de departamentos desta loja. Um pouco mais abaixo, encontramos este indicativo informando qual meta de venda deve ser alcançada por cada departamento desta loja. Na coluna Vendas, vamos indicar as vendas registradas para cada departamento de acordo com o mês escolhido na lista. Para isso, podemos utilizar algumas funções, mas para esta demonstração, para quem não conhece, vamos apresentar a função Desloque, que irá fazer o deslocamento a partir desta célula. Após o ponto e vírgula, indicamos que não haverá nenhum deslocamento em linha, então inserimos o número 0. Em seguida, devemos informar em qual coluna desta base se encontra o valor a ser procurado. Para isso, indicamos esta célula de vínculo que está relacionada com o mês escolhido na lista suspensa. Congelamos este intervalo e arrastamos para baixo.
A coluna ao lado irá exibir o quanto falta para cada departamento alcançar a meta estipulada. Para isso, vamos efetuar a seguinte operação, onde iremos vincular o valor deste primeiro departamento, subtraindo pela meta. Congelamos esta referência e arrastamos para baixo. Na estrutura ao lado, iremos gerar um gráfico de colunas com as informações relacionadas com o mês anterior ao mês escolhido na lista suspensa. Para isso, repetiremos a mesma função desloque utilizada na estrutura anterior. Só que no final da operação, vamos subtrair o resultado por 1, pois queremos visualizar as informações do mês anterior. Agora, como o nosso relatório exibe informações a partir do mês de janeiro, caso nesta segunda estrutura seja escolhido o número 1, não existirá nenhum registro anterior para ser exibido. Nesse caso, ele vai gerar uma mensagem de erro. E para evitar este comportamento, no início da função desloque, acionamos a função C, que irá verificar se o conteúdo da célula de vínculo é igual a 1. Caso isso aconteça, ele irá retornar o valor 0, indicando que não existe nenhum registro anterior a ser exibido. Caso contrário, ele irá executar a função desloque normalmente. Congelamos esta referência e arrastamos para baixo. Ao lado, encontramos esta estrutura que irá dar origem aos gráficos de rosca. Para isso, vamos executar a seguinte operação, onde vamos vincular com este valor encontrado na primeira operação e dividir pela meta estipulada. A seguir, congelamos este intervalo e arrastamos para baixo. Caso necessário, formate esta coluna como porcentagem. Na coluna ao lado, calcularemos a diferença para alcançar 100%. Na próxima etapa, iremos criar os gráficos e gerar um painel de dashboard. Para isso, selecionamos este intervalo e vamos solicitar a criação de um gráfico de rosca. Utilize as teclas de atalho Ctrl X para recortar este objeto, desloque até a planilha painel e utilize as teclas de atalho Ctrl V para colar o gráfico. Em seguida, aplique as formatações neste objeto. Em seguida, vamos gerar um círculo que irá compor o design do gráfico de rosca. Após, vamos gerar cópias deste gráfico. Na sequência, vamos mudar a referência deste segundo gráfico. Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre ele e no menu escolha a opção Selecionar dados. Nesta seção, chamada Entrada da legenda de série, clique sobre a série e em seguida acione o botão Editar. Na seção Valores da série, apague a referência anterior e selecione os dados relacionados com o próximo departamento. Repita o mesmo procedimento para os demais gráficos. Vamos complementar o design deste gráfico inserindo estes ícones que representam cada departamento desta loja. Eles podem ser inseridos através do próprio Excel ou podem ser adquiridos facilmente pela internet. Na parte central do círculo, vamos exibir o percentual de vendas alcançado neste primeiro departamento. Para isso, solicitamos a inserção de uma caixa de texto. Inserimos o sinal de igual, em seguida deslocamos até a planilha apoio e clicamos neste valor relacionado com a porcentagem do primeiro departamento. Pressione Enter e aplique as formatações. Duplique este primeiro objeto e repita o mesmo procedimento para os demais departamentos. Em seguida, vamos gerar os cards que exibem o total de atendimento de cada departamento de acordo com o mês escolhido. Utilizaremos novamente caixas de texto para exibir o total de atendimentos com os valores que foram processados na planilha apoio. Agora, dentro dos cards, vamos gerar um gráfico de linha que irá exibir o desempenho de atendimentos durante todo o ano.
Para isso, acessamos esta base de dados e vamos selecionar com este intervalo. Sendo que em seguida solicitamos a criação de um gráfico de linhas. Utilize as teclas de atalho Ctrl X para recortar o gráfico, desloque até a planilha painel e core utilizando as teclas de atalho Ctrl V. Formate o objeto, posicione e dimensione. Em seguida, vamos duplicar este gráfico para os demais cartões. Para vincular as informações deste segundo gráfico com os dados do departamento correto, clique com o botão direito do mouse sobre Gráfico e no menu escolha a opção Selecionar dados. Na seção Entrada da legenda, clicamos sobre a série do gráfico e clicamos no botão Editar. Na seção Valores da série, apagamos esta referência e selecionamos o intervalo referente ao próximo departamento. Na próxima sessão, iremos criar um gráfico de colunas que irá comparar cada departamento relacionado com o mês escolhido. Para isso, de volta na planilha Apoio, selecione este intervalo e solicitamos a criação de um gráfico de colunas empilhadas. E para finalizar, vamos solicitar a criação de um outro gráfico de colunas que irá exibir o comparativo de cada departamento, só que relacionado com o mês anterior ao mês escolhido. E está pronto! Neste vídeo, você aprendeu a criar este interessante e bonito painel de dashboard para análise de vendas dos departamentos de uma loja, utilizando recursos nativos e fórmulas do Microsoft Excel. Pegue sua planilha de apoio e repita todas essas manobras. E logo aqui em cima você encontra mais vídeos com truques e macetes para criar painéis e soluções criativas utilizando o Microsoft Excel. Obrigado pela atenção e até a próxima aula!